O senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Vladimir Carvalho, que acompanha essa solenidade telepresencialmente, excelentíssimos senhores desembargadores Fernando Braga, Cid Marconi e Leonardo Carvalho, sendo esses dois últimos presencialmente, cujas participações nessa solenidade muito honram a Seção Judiciária do Ceará. Excelentíssimo senhor presidente da OAB, Erinaldo Dantas, que nos acompanha telepresencialmente, excelentíssimo senhor Juvencio Vasconcelos Viana, procurador-geral do Estado, e excelentíssimos senhores juízes federais aqui presentes, que eu gostaria de saudar na pessoa da nossa representante da Rejuf no Ceará, juíza federal Elísia Vesque. Também gostaria de saudar a todos os familiares e amigos da homenageada, nossa querida colega Débora Aguiar, na pessoa da sua filha, Valentina, que está aqui presente. E, minhas senhoras, meus senhores, sejam muito bem-vindos à Justiça Federal no Ceará. É motivo de muita alegria recebê-los nessa sessão solene, de modo presencial ou telepresencial, como o momento epidemiológico ora nos impõe, na qual honraremos a memória da juíza federal Débora Aguiar da Silva Santos, concedendo-lhe póstumamente a medalha Juiz Federal Roberto de Queiroz do Mérito Cearense Judiciário Federal. Nossa mais alta honraria pelos assinalados serviços prestados à Justiça Federal, no geral, e à Seção Judiciária do Ceará, no particular. Nas palavras do poeta e dramaturgo bávaro Bertolt Brecht, no poema Os que Lutam, há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida, e estes são imprescindíveis. A luta e superação dos obstáculos que as circunstâncias lhe impuseram fez da nossa querida Débora imprescindível, um exemplo para os que nela se reconheciam e inspiravam, e um símbolo para a Justiça Federal, que se ergue sob os pilares da moralidade, impessoalidade e livre acesso aos seus cargos e funções. Em um mundo em que as obrigações mútuas e os sacrifícios compartilhados, próprios do senso de comunidade e solidariedade, foram substituídos por uma desigualdade sem precedentes, rancores preconceituosos e distanciamento social, não me refiro aqui ao ora imposto pela pandemia de Covid-19, mas ao que antes já nos tornava indiferentes, aos que foram deixados pelo caminho, pela economia, cultura e moral. Débora personificava a esperança, a vitória das virtudes, habilidades e talentos, do mérito sobre a injustiça. Numa sociedade não perfeita, mas minimamente justa, a mobilidade deve compensar as desigualdades sociais. Débora não tinha arrogância dos ditos vencedores, tampouco tolerava a humilhação dos ditos perdedores. Ter a sua causa por ela julgada era um privilégio. A certeza de que haveria sentimento, o direito deveria ser materialização da justiça. Seu legado não será esquecido. Muito obrigado a todos, antecipadamente, pela presença. Nós procederemos agora à solenidade de entrega da medalha, convidando a usar da palavra a excelentíssima senhora juíza federal, Gisele Chaves Sampaio Alcântara.
Excelentíssimo senhor desembargador federal Vladimir Souza Carvalho, desembargador federal Leonardo Carvalho, Cid Marconi, excelentíssimo senhor desembargador federal Fernando Braga Damasceno, em nome de quem saúdo a todos os membros do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Excelentíssimo senhor juiz federal Alcides Saldanha Lima, em nome de quem saúdo a todos os magistrados e servidores da Justiça Federal do Ceará. Excelentíssimo senhor Dr. Juvencio Vasconcelos Viana, em nome de quem saúdo a todos os membros da Procuradoria-Geral do Ceará. Excelentíssimo senhor Dr. Erinaldo Dantas Filho, em nome de quem saúdo a todos os membros da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará. Senhor José Almir da Silva, senhora Maria Liduína Aguiar da Silva, senhor Samuel Pereira dos Santos, em nome de quem saúdo a todos os familiares e amigos que nos acompanham presencial e virtualmente. Minhas senhoras, meus senhores, gostaria de pedir licença às autoridades, familiares e amigos para me dirigir de modo especial à Valentina, à Maria Clara, ao João Miguel e à Laura, lá em Maracanaú, dona Liduína. Quero falar à pequena Agnes, quero falar ao Bernardo, ao João Guilherme e ao Juvencio Filho, ao Cid Filho, a Sara e a Anique, a Helena e a Celina, a Lara e a Elise, a Estelinha, a Carolina e ao Bernardo, e a todas as crianças e jovens que a minha fala puder atingir sobre a história de vida mais admirável e inspiradora que eu já tive a oportunidade de conhecer. O ano era 2008. Eu estava em meu gabinete de trabalho no 9º andar desse edifício, quando foi anunciado um casal que desejava falar comigo. Entraram de mãos dadas, um pouco acanhados, no movimento que era um misto de nervosismo e euforia contida. Tinham um pedido a fazer. Queriam que eu compartilhasse com a moça, recém-classificada para a prova oral do concurso de juiz federal da 5ª Região, toda a minha experiência nessa última e temida etapa. Pedido atendido, foi a minha vez de perguntar: por que é que você, já tendo atingido um cargo da envergadura de procuradora do Estado, decidiu fazer o concurso de juiz federal? Seus olhos imediatamente se acenderam e, em meio a um sorriso largo e extasiado, ela respondeu: porque foi com essa função que eu sonhei a minha vida toda. E foi então que ela, sentada em minha frente e ao lado do marido, compartilhou um pouco da sua vida, cujos detalhes, anos depois, pude conhecer e compartilhar. Débora começou a vida em um orfanato, onde ela foi entregue ainda nos primeiros dias de vida. Foi na família humilde, mas cheia de amor, do seu Almir e da dona Liduína, que ela teve o acolhimento de um lar. Foram eles as primeiras testemunhas da menina que já nos primeiros anos de estudo se destacava pela inteligência e determinação. Foi nesse ambiente que ela forjou o seu caráter e aprendeu valores elevados. Foi desta base familiar que ela retirou toda a estrutura para enfrentar as dificuldades da menina pobre, que desde muito cedo viveu na pele as agruras daqueles que não têm voz nem vez. Da escola de bairro para a Escola Técnica Federal do Ceará,
da Escola Técnica para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Uma trajetória de luta e superação que a fez ser a primeira de toda uma geração familiar a concluir o ensino superior. Mas ela almejava mais. Tinha um sonho profissional a realizar. Após uma intensa maratona de estudos e dedicação, sempre ao lado do Samuel, as aprovações foram se sucedendo. Técnica judiciária da Justiça Federal, procuradora do Estado do Ceará. Eis que depois daquela nossa conversa, em 16 de abril de 2008, Débora Aguiar da Silva tomava posse no cargo de juíza federal substituta da 5ª Região. A partir desse momento, eu tive a oportunidade de acompanhar de muito perto uma das mais destacadas expressões de amor e dedicação à causa da justiça. Débora tinha com a missão de julgar uma relação quase sacerdotal. Era extremamente preocupada em exercer a função de modo responsável, consistente e eficiente, mesmo que isso muitas vezes lhe tenha custado a abdicação do conforto do lar, algumas noites de sono e até a convivência diária com a filha Valentina, seu maior tesouro. Mas se a dor da ausência era grande, e eu bem sei que o era, a sua fortaleza era ainda maior. Ela, mais do que ninguém, desde muito cedo, aprendeu a enfrentar as dificuldades com altivez. Altivez, esperança e alegria. E que alegria! Ela tinha o dom de trazer leveza e bom humor aos ambientes. Ao seu lado, ninguém ficava triste, desanimado ou aborrecido. Ela era a rainha da piada pronta. No ambiente da justiça não foi diferente. Com ela, aprendemos a não nos levar tão a sério, a sermos mais humildes, mais humanos, mais felizes. Era dela a sacada espirituosa ou o meme engraçado que rompia o clima de formalismo do grupo de juízes. Era ela que nos unia a todos em ambientes de compartilhamento de dúvidas, experiências e angústias no dia a dia profissional. Era ela a mais animada das conversas e o espírito solar que alegrava as reuniões e as confraternizações da justiça. E foi justamente em uma dessas reuniões que ela recebeu a mensagem com o primeiro diagnóstico da doença. Sentada ao seu lado, pude perceber o estado de choque que ela rapidamente cuidou de disfarçar. Foi logo sacando uma daquelas brincadeiras que eu bem sabia. Tentava manter o astral ao seu redor, enquanto seu espírito certamente se dilacerava por dentro. Foi com esse mesmo ímpeto e essa mesma força que ela enfrentou as duas fases da doença. Durante todos os momentos do tratamento em que eu estive com ela, e não foram poucos, nunca vi o seu espírito se abater. A doença que lhe levou os cabelos, a vaidade e o vigor, nunca foi capaz de tolher a beleza do sorriso mais belo e da alma mais grandiosa que eu já conheci. Se o corpo padecia, a alma permanecia, como sempre, de pé, animada pela fé em Deus e pelo amor. Amor pela filha, pelo marido, pela família, pela justiça. Nas sessões de quimioterapia, as conversas eram sempre animadas e cheias de planos, enquanto ela, de tablet no colo, acompanhava no sistema CRET o andamento processual da 30ª vara e traçava estratégias de gestão para administrar o acervo quando a licença acabasse. E tão logo os médicos deram o primeiro aval, ela retornou ao trabalho, mais empenhada do que nunca, embora a distância da filha nunca tenha deixado de lhe maltratar. E assim ela seguia, tal qual uma flor de lótus, fazendo surgir a vida do pântano do sofrimento. Mas eis que quando os 5 anos que lhe trariam a cura definitiva se aproximavam, a doença voltou, mais forte,
mais implacável, mais agressiva. Mas ela se manteve lá, impávida e resiliente como sempre. Manteve o espírito altivo e cheio de esperança, mesmo diante dos prognósticos mais assustadores. Ela continuou de pé, golpe após golpe. E mesmo na longa internação final, ela mantinha um sorriso. Era confiante e resistente à dor, física e emocional. Fazia planos. A aposentadoria resistiu até o fim. Abraçada com seu notebook e validando os processos no Creta já no leito de hospital, fazendo ouvidos moucos aos meus protestos e do Samuel, enquanto tentávamos em vão tirar o aparelho das suas mãos. Demorei muito tempo para entender que todo aquele apego poderia ter uma explicação. Talvez ela, mais do que ninguém, soubesse o quanto é angustiante e doloroso esperar por uma ordem de internação, por um medicamento, por um benefício. Talvez ela, mais do que ninguém, soubesse o quanto foi difícil chegar até ali e poder exercer uma função que lhe dava o poder de fazer a diferença na vida das pessoas. E mais do que isso, talvez ela tivesse a esperança de que ao cumprir essa missão, ela poderia, mesmo que por alguns instantes, reviver a realização daquele que, depois da maternidade, foi, desde sempre, o seu grande propósito de vida. O que hoje celebramos é a memória de uma mulher de uma fortaleza e uma grandiosidade imensas, que até os últimos momentos se manteve fiel à missão de fazer justiça e de tornar o mundo um lugar melhor para todos ao seu redor. Essa homenagem é, antes de tudo, um agradecimento pelo exemplo de coragem, alegria, sensibilidade, competência, humildade e amor pela missão que Débora semeou na vida de cada um de nós. Mas mais do que isso, é uma forma de eternizar para as presentes e para as futuras gerações, aqui na Justiça, ou em qualquer outro lugar do mundo, o testemunho da menina que desde muito cedo nos ensinou a todos que não importa o quão grande seja a adversidade, todo ser humano tem o direito de sonhar e é capaz de realizar. Muito obrigada. Também nos acompanha na mesa virtual solene o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues. Esta cerimônia representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Senhoras e senhores, apresentaremos neste momento um vídeo sobre a trajetória da homenageada, excelentíssima senhora juíza federal, Débora Aguiar da Silva Santos. A menina humilde que realizou o sonho de ser juíza. Filha de pedreiro e prendas do lar, Débora Aguiar da Silva Santos enfrentou muitos desafios e dificuldades para conquistar seus objetivos. Seu exemplo de superação e determinação permanecerá como inspiração para todos os que com ela conviveram. Ela muito estudiosa e cedo se destacou, mostrou a diferença. Mas você vai saber disso, vai, meu filho, você é muito inteligente, você vai. Ela sempre estava na frente, sempre foi mesmo diferenciada. Então ela, na aula, ela discutia, ela entendia o que estava sendo passado. Então era muito, muito interessante mesmo, chegava a ser mágico.
O primeiro concurso que ela fez foi na Escola Técnica Federal. Passou para Informática Industrial. Aí trabalhou, estudou lá, aí fez o concurso para Justiça Federal. Passou, foi o primeiro emprego definitivo dela. Aí foi procuradora do Estado. De procuradora do Estado, ela ainda passou em outros concursos, mas só que não tinha vantagem, né? A vantagem era procuradora do Estado, continuou estudando. Aí chegou a juíza. Com o seu apurado senso de justiça, logo descobriu a vocação para a carreira de juíza. A vocação da magistratura é uma coisa assim muito bonita. Por quê? Porque isso veio antes da faculdade. A Debinha sempre teve esse senso de justiça e essa bondade e a inteligência, é óbvio. E o senso de justiça com a bondade, a inteligência e a força de vontade, o estudar. Então, esse despontar da magistratura, na verdade, ele sempre foi desde o início. Não foi uma coisa que ela estava no meio da faculdade e decidiu assim, não, eu quero ser juíza de um dia para o outro. Não, eu acho que ela nasceu para ser juíza. O principal aspecto que eu destaco na personalidade da Débora é o compromisso com a vocação da magistratura. Talvez seja a principal marca que eu vou levar para a minha vida, essa experiência toda que nós tivemos. Eu conheci a Débora num momento muito especial da sua vida. Ela acabara de ingressar na Justiça Federal e chegava em Sobral para assumir as suas atividades. Eu, como juiz da 18ª Vara, a recepcionei e apresentei o fórum onde ela comigo trabalhou durante 2 anos. Aquele momento, Débora me dizia que era o coroamento de uma trajetória de dedicação aos estudos e esforço. Ela se sentia realizada e buscava, a partir de então, outras conquistas. No plano pessoal, por exemplo, o de ser mãe, que era o grande sonho de sua vida. Eu acho que de todos os sonhos que ela teve e que ela realizou, que ela conquistou, ser mãe foi o maior deles, né? Eu pude acompanhar por várias vezes, né? A interação que elas tinham, a conectividade, o mundo delas. Eu acho que aquilo é único, aquilo a realizou. É do mundo delas. Minha filha gostava de brincar, o mundo das meninas. E ali eu pude ver, sentir e reconhecer o que realmente é o amor de mãe e filha. Uma personalidade leve, cativante. O carisma é uma de suas marcas que seguirá registrada na lembrança de seus colegas de trabalho. Então, é uma pessoa que, para além do que eu acho que muitos depoimentos já destacaram aqui, que era uma dedicação à justiça, uma fé na justiça, uma fé na profissão dela que faz uma diferença enorme no profissional, e ela tinha sim isso, ela acreditava no que ela fazia. Um diferencial da Débora era esse, era o de conseguir demonstrar o afeto e com isso cativar o afeto e modificar o ambiente por onde ela passava. O que eu destacaria da personalidade da doutora Débora é o fato dela ser uma mulher extremamente forte. Ela era uma mulher extremamente corajosa. Além de tudo, ela era inteligentíssima. E, por outro lado, ela tinha um senso de humor que tornava os nossos dias assim, bem mais leves e alegres também. Para mim, ela era uma verdadeira heroína. Débora foi um presente que a Justiça Federal recebeu e generosamente nos entregou. Mas a vida ainda reservava a Débora outras lutas.
A última batalha que travou foi contra o câncer. Eu sinceramente achei, pelo que ela era, forte como ela era, eu achei que ela ia passar por cima disso tudo. Mas e ela reagiu. Aí vem essa segunda. Aí pronto, essa segunda foi acabando com a minha filha. E ela sempre na luta. Era no trabalho. Ela, quando ia lá em casa, ela era trabalhando. No hospital ainda trabalhava como é que pode. A perda precoce de doutora Débora, ela não nos deixou somente triste. Ela nos deixou assim, vazio. Realmente, ela era muito querida por todos nós. E nós tentamos buscar na mulher inspiradora que ela era, forças para continuar o trabalho que ela fazia tão bem. Se eu fosse fazer talvez aí um paralelo com a passagem de Débora por aqui, eu talvez imaginasse como um cometa que ele passa vivendo numa imensidão que é o céu, e você vê ali uma luz que te faz parar, que te traz alegria, né? Por um breve momento que seja, ele te faz sonhar. Um sonho em cima de um desejo que a gente costuma fazer. E esse desejo, esse sonho, ele se concretizou na minha família, né? De fato, a gente viveu na plenitude durante essa passagem. E ele também vai ficar na nossa memória. Aquele dia que a gente viu, que a gente presenciou. E Débora vai ficar assim, na nossa história. Ficou o legado. E hoje, a juíza federal Débora Aguiar da Silva Santos recebe da Seção Judiciária do Ceará a Medalha do Mérito Judiciário Federal Cearense, Juiz Federal Roberto de Queiroz, uma honraria merecida e que enche de orgulho e emoção os familiares e amigos. A nossa família recebe isso com grande orgulho, toda a história que ela teve. Essa homenagem que está sendo feita para ela, eu sou suspeito para dizer que é merecida, sabe? Que é bem merecida, porque ela fez por onde merecer. Receber essa honraria, esse prêmio, essa medalha Roberto de Queiroz, para ela, para mim, representa o reconhecimento, justamente o reconhecimento desse trabalho, dessa vontade de aplicar a justiça ao caso concreto. Eu acho que a palavra é exatamente essa. É muito bonita, é a justiça. As melhores lembranças serão eternizadas e serão revividas na certeza de que ela deixou uma história inspiradora. E a música que eu cantava para ela era assim, a música da Bete Carvalho. Oh menina tão bonitinha do pai, oh menina tão bonitinha do pai, você vale ouro, todo meu tesouro, tão famoso da cabeça os pés. Põe a mão, vou lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço a Deus por quem te fez. Cada pessoa tem seu tempo determinado. Então, o tempo determinado para minha filha foi nesse dia. No dia 27 de dezembro, essa menina que sabe e não apenas imagina o que é ser usuária do transporte coletivo, o que é acordar às 3 da manhã para pegar uma senha de um atendimento em um hospital público, o que é começar a trabalhar aos 8, 9 anos de idade,
o que é ser aluna de escola e universidades públicas, o que é precisar estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Com muita fé e coragem, essa menina atreveu-se a sonhar alto. Quis fazer direito, quis ser juíza. Débora Aguiar da Silva Santos. Senhoras e senhores, nesse momento nós convidamos o excelentíssimo senhor juiz federal Alcides Saldanha Lima, diretor do Foro da Justiça Federal do Ceará, para se posicionar ao dispositivo que realizará a entrega da comenda. Convidamos ao dispositivo e receber a condecoração o senhor Samuel Pereira dos Santos, esposo da juíza federal Débora Aguiar da Silva Santos. Respeitado o distanciamento, mas junto comigo pudessem também participar desse momento de entrega da medalha e do certificado correspondente. Por favor. São duas colegas muito amigas da Débora, representam aqui todo esse ambiente de amizade, de sentimento, né, que esse momento nos remete. Portaria da direção do Foro, número 104/2020, que confere postumamente a comenda medalha juiz federal Roberto de Queiroz, do Mérito Judiciário Federal Cearense, a juíza federal Débora Aguiar da Silva Santos. Com a palavra o senhor Samuel Pereira dos Santos. Bom dia a todos. Em nome de nossa família, gostaria de agradecer a todo o Judiciário cearense, todo o Judiciário Federal cearense, ao TRF, tá? Por essa honraria concedida à nossa amada Débora. Agradeço a todos que estiveram juntos com nossa família durante a batalha que enfrentamos. Agradeço a Deus por nos permitir vivermos junto a essa tua filha tão amada, que foi Débora. Acredito que uma mulher que tem sonhos, ideais, não padece nunca. E pude vivenciar alguns dos sonhos de Débora. Sonhos esses que se transformaram em realidade.
Como ela mesma disse em seu discurso, com muita fé e coragem, essa menina atreveu-se a sonhar alto. Quis fazer direito, quis ser juíza. É verdade que todos sabemos qual é o nosso destino final, mas mesmo assim, quando o momento chega para aqueles que amamos, o nosso mundo desmorona. Débora partiu cedo demais e sem uma despedida digna da pessoa que foi, que és e que será. Essa homenagem vem a coroar sua linda trajetória. E eu apenas posso dizer que Débora foi uma daquelas raras pessoas que realmente deixam sua marca registrada em uma história de vida. O fato é que ela deixou muitas lágrimas, muita tristeza e um aperto forte no peito. Não voltarei a ver o seu sorriso, ou aquela alegria que só ela sabia trazer ao ambiente. E, principalmente, não haverei mais abraçar a nossa filha. Mas do meu coração ela jamais partirá. Débora, que um dia foi órfã, agora ela nos deixa assim. Um abraço. Jesus, Maria, José, nossa família vossa é. Obrigado a todos, tá? Que Deus abençoe a todos. Cerimônia que ainda traz homenagens. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor juiz federal Leonardo Rezende Martins, diretor do Núcleo Seccional da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região Seccional no Ceará, para apresentar o programa de Bolsa de Estudos Juíza Federal Débora Aguiar. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Vladimir Carvalho, assim como aos excelentíssimos senhores desembargadores presentes nesta solenidade, Fernando Braga, Cid Marconi, Leonardo Carvalho, também uma saudação ao nosso diretor do foro, ao Cid Saldanha, e peço licença às demais autoridades presentes para se sentirem cumprimentadas em nome dessas digníssimas autoridades. Prezado amigo Samuel Santos, seu Almir, dona Liduína, Valentina, familiares, amigos da nossa querida homenageada, senhoras e senhores. Nós, juízes e juízas federais, não somos muito de fazer homenagens. Nós reservamos nossas comendas a um seleto rol de pessoas que efetivamente contribuíram para o aperfeiçoamento da justiça, para a realização do direito e para o fortalecimento das instituições. Mas, em se tratando de nossa querida Débora, sentimos a necessidade de construir uma homenagem superlativa para fazer jus a tudo aquilo que ela representou e ainda representa em termos de valores éticos, de ideais e de lições de vida. Débora foi um exemplo de coragem, de determinação e de resiliência. Venceu obstáculos gigantescos, sonhou alto e chegou lá. Mesmo nos momentos mais difíceis de sua luta, nunca abriu mão do bom humor, da sua irreverência, do otimismo e de seu compromisso com o serviço público. Para além de nos privar do convívio com a talentosa colega e de uma amiga leal, de sorriso sempre acolhedor, a partida precoce da Débora nos agravou um déficit de representatividade. É preciso reconhecer, temos poucas mulheres na magistratura federal, e dentre elas são menos ainda as que, como a Débora, vieram de condições socioeconômicas desfavoráveis.
Ter vivido a experiência de enfrentar tamanhas dificuldades deixa marcas indeléveis na alma que alteram a percepção de mundo e que influenciam o modo de julgar. Compreender o drama alheio é mais fácil quando se vivenciou o idêntico drama. E a capacidade de entender o outro é uma competência fundamental para o bom julgador, para a boa julgadora. Uma instituição que se pretenda verdadeiramente democrática precisa zelar para que seus quadros sejam efetivamente acessíveis a todos. Não apenas por uma questão ética centrada na teoria da justiça e no postulado de que todos devem ter igualdade de oportunidades. Há também uma questão estética. Os jovens em situação de vulnerabilidade precisam ter alguém em que se inspirar, alguém com quem se identifiquem em função da origem, da classe social, do gênero, da cor. Alguém que os estimule a pensar, puxa, se essa pessoa chegou aí, eu também posso chegar. As forças incompreensíveis e incontroláveis que regem o destino dos seres impediram que a Débora permanecesse mais tempo entre nós. Mas, apesar do pouco tempo que teve, a vida dela foi grande demais para ser relegada ao esquecimento. Preservar a memória de sua vida para que continue a servir de modelo de garra e superação para quem não teve o privilégio de conhecê-la pessoalmente é um desafio que abraçamos. É na intenção de cumprir esse desafio que tenho a honra de anunciar, neste momento, a criação do programa de Bolsa de Estudos Juíza Federal Débora Aguiar, destinada a propiciar a jovens em condições desfavoráveis quanto às oportunidades de acesso ao ensino, a chance de cursar uma faculdade de Direito e, quem sabe, tornar-se mais adiante uma juíza ou um juiz federal. Com a parceria de instituições de ensino superior de todo o Estado, que conclamamos a abraçar essa ideia, esse programa pretende oferecer bolsas de estudos a candidatas e candidatos que atendam aos critérios de elegibilidade socioeconômicos e de desempenho acadêmico, definidos na portaria que será assinada hoje por nosso diretor do foro. Aos juízes e juízas federais caberá a tarefa de acompanhar a formação dos bolsistas, provendo a supervisão e o suporte nos estudos e atividades acadêmicas, estimulando-os ao permanente desenvolvimento. Para cada bolsista será designado um juiz ou uma juíza tutora, que exercerá esse encargo com muito afinco e carinho, como se estivesse a cuidar de uma jovem Débora Patricial, em seu percurso de formação profissional e humanística. Promoveremos ainda, anualmente, um encontro para troca de experiências e divulgação da produção acadêmica dos bolsistas sobre assuntos relacionados ao Poder Judiciário ou outras temáticas de relevante impacto social. Será também uma oportunidade para celebrar novamente a vida da Débora, mantendo acesa a chama que haverá de inspirar gerações e gerações de jovens talentosos a realizarem seus sonhos, independentemente das dificuldades que enfrentem. O exemplo da Débora transcenderá a impermanência do corpo físico e continuará a servir como instrumento de realização do bem e do justo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa missão, essa é a nossa homenagem. Obrigado. Convidamos o juiz federal Alcides Saldanha Lima, diretor do Foro da Seção Judiciária do Ceará, para a assinatura digital da portaria que institui o Programa de Bolsa de Estudos Juíza Federal, Débora Aguiar, e do respectivo edital de chamamento público de instituições do ensino superior. Filha da homenageada, Valentina, participando com o diretor do foro, oficializando o lançamento do programa da Bolsa de Estudos Juíza Federal Débora Aguiar.
Neste momento, nós convidamos o senhor Samuel Pereira dos Santos, juntamente com a senhora Maria Liduína Guiar da Silva, mãe da juíza federal Débora Guiar dos Santos, seu pai José Almir da Silva, sua filha Valentina, acompanharem as autoridades presentes ao ato de encerramento da placa desta sala, que a partir desta data passa a se chamar Sala de Sessões da Justiça Federal do Ceará, Juíza Federal Débora Guiar da Silva Santos. Convidamos a família e autoridades a se posicionarem atrás da mesa, onde haverá o descerramento da placa que nomina agora essa sala de sessões. O senhor também, por favor. Eu gostaria de convidar a vice-diretora do Foro, a juíza federal Niliane Meira Lima, para me acompanhar aqui nesse ato de encerramento, então, por favor. Então, podemos fechar? Podemos ficar dividido 3 em 3 e nós puxamos juntos. Valentina, você pode me ajudar aqui a puxar esse aqui? Na extremidade, por favor. Vamos lá. 1, 2. Sala de Sessões da Justiça Federal do Ceará, Juíza Federal Débora Guiar da Silva Santos. Dia de homenagens, de reconhecimento da Justiça Federal do Ceará, Sala de Sessões, Juíza Federal Débora Guiar da Silva Santos. Participação das autoridades, da família. Entrega da medalha, o lançamento e assinatura do programa de Bolsa de Estudos e a inauguração da Sala de Sessões da Justiça Federal do Ceará, que leva o nome da homenageada. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Vladimir Souza Carvalho. Nos resta declarar participar dessa solenidade, agradecer a presença de todos os presentes, declarar encerrada a Agradecendo a presença de todos, nós convidamos os pais, também o esposo e a filha ao centro, e convidamos, neste momento, a juíza federal Elísia Vesque de Frota, da Comissão Rejuf Mulheres, da Associação dos Juízes Federais da 5ª Região, para fazer a entrega da homenagem honrosa à família nessa data muito especial.
Muito obrigado a todos pela presença. Em nome da Justiça Federal no Ceará. Bom dia a todos.